Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de xadrez. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os peões, mas não é movimentação de peões, tá? É a estruturação de peões. Vocês vão aprender a importância de se ter os peões bem posicionados no tabuleiro, tá bom? Muitas vezes um peão sozinho ele não é capaz de ameaçar muito o adversário, mas os peões, quando trabalham em conjunto, quando um auxilia o outro, vocês vão perceber que eles podem ser muito poderosos, beleza? Mas, professor, o que é estruturação de peões? São estratégias de como você posiciona os peões durante uma partida de xadrez. Uma boa posição dos peões pode te trazer uma grande vantagem no jogo. Então, bora lá? Começando, a gente vai ver o que são os peões conectados, tá bom? A gente tem sete exemplos aqui de formas de peões. Então, percebam aqui. No lado esquerdo da tela, nós temos um tabuleiro tradicional, tá bom? E sempre quando o peão ele está selecionado na casa azul, é sobre eles que a gente está falando, tá bom? Lembrando, o professor montou o tabuleiro sempre com poucos peões, o rei com poucas peças para facilitar a aprendizagem de vocês, beleza? E do lado direito, vocês vão vendo uma animação em 3D do mesmo tabuleiro que está montado no lado esquerdo, a mesma posição de todas as peças. A diferença é que essa animação ela é um vídeo que vai mostrar o tabuleiro em 360 graus, de ângulos diferentes. Então vamos lá. O primeiro deles, a gente vai falar sobre os peões conectados. O que são os peões conectados? São peões que estão posicionados de maneira que um protege o outro, também chamado de peões ligados, um em sequência do outro. É uma posição boa para peões, tá bom? Porque um protege o outro. Beleza, turma? Então aqui a gente está vendo o primeiro exemplo, que são os peões conectados. Essa é uma boa estratégia de deixar os peões. Bora lá, então, para o próximo exemplo. Peão passado. O que é um peão passado, professor? Peão passado é quando não tem nenhum peão adversário impedindo sua passagem até a última casinha que está à sua frente, que é quando o peão pode se promover. Indica uma possível vantagem na estrutura de peões. Então, se você tem um peão passado, próximo de promover ele vai te dar uma leve vantagem em relação ao seu adversário. Próximo exemplo, o peão isolado. O peão isolado é quando o peão está sozinho, né? Isolado, sem nenhum outro peão próximo para auxiliá-lo. É considerado uma fraqueza na estrutura dos peões, porque facilita que as peças capturem esse peão, tá bom? Então ele fica, digamos que, fragilizado. Voltando aqui, ele tem uma barreira ali que o professor colocou para dizer que ele está isolado. Então agora vamos para o próximo exemplo. O peão dobrado. O peão dobrado são peões que estão na mesma coluna na vertical, tá bom? Verticalmente falando. É considerado uma posição fraca dos peões, tá bom? Porque o da frente impede o de trás de movimentar. Se o da frente não movimentar, o de trás não consegue. Este é o peão dobrado. Estão vendo eles selecionados ali, tá bom? É uma posição fraca, tá? Considerado uma posição fraca dos peões. Próximo exemplo, o peão atrasado. É o peão que fica na base
e ele protege os outros que estão na sua diagonal, né? Mas ele próprio fica vulnerável. É o ponto de fraqueza da estrutura. Então, olha ele lá, no lado esquerdo, os que estão em azul, do lado direito é a mesma posição, mas eles estão selecionados de amarelo, tá bom? Esses que estão selecionados, eles protegem os outros, mas eles, particularmente falando, são peões fracos. Próximo, ilha de peões, olha lá. As ilhas de peões são grupos de peões separados por uma ou mais colunas. Então, olha lá. Os pretos, separados por colunas maiores, e os brancos, nós temos 3 ilhas, olha lá, 3 ilhas, tá? Então, quanto mais ilhas você tiver, mais difícil será para conseguir proteger essas ilhas, tá bom? Beleza? Então, essa é a ilha de peões. Próximo e último exemplo são os peões colgantes. Professor, o que são peões colgantes? É uma maneira da gente falar que é quando os peões estão em duplas, né, posicionados na horizontal, ou seja, lado a lado, sem nenhuma base de sustentação para protegê-los. Então, muitas vezes, se um deles movimentar, vai deixar o outro vulnerável, tá bom? Então, tem que sempre prestar atenção para não deixar esses peões colgantes aí, tá bom? Sempre protegendo eles. Beleza, galerinha? Então, essa foi a aula para a gente aprender sobre a importância de um bom posicionamento desses peões, tá bom? Então, parece que o peão ele não vale nada, né? Mas a gente percebeu que ele é muito importante. Beleza, turma? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.